como filhos amados e vivam em amor. O segredo de uma vida que caminha em amor é uma fé sólida, viva, ativa e relevante. Precisamos estar prontos para dar uma resposta ao mundo quando nos questionarem sobre a razão da nossa esperança e da perseverança do nosso amor. Um amor radical é fruto de uma fé radical que não teme as possibilidades, mas caminha acima delas, que não se conforma com os cenários, mas dedica todos os seus esforços para transformá-los. Vamos juntos aprender como andar em amor sobre uma fé sólida e transformar a realidade à nossa volta por meio de uma fé viva que se manifesta através de um amor que se movimenta. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor. Aleluia! Aleluia! Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo à família missionária. Neste lugar nós temos a oportunidade de ter literalmente o sentimento de pertencimento, e aqui nós temos a oportunidade de obter o nosso crescimento com Cristo. Que bom que você está conosco, seja muito bem-vindo, tanto aqui de forma física quanto no ambiente virtual, através do nosso canal do YouTube, Família Missionária TV. Que a graça de Deus alcance também o seu coração nessa noite. Nós estamos aí no nosso ano profético, no ano profético de 2025, Amor em Movimento. Talvez você ainda não tenha compreendido em linhas gerais o que significa amor em movimento. É aquilo que Deus está semeando no meio da sua igreja neste ano de 2025, para que nós possamos estender para essa cidade e assim os corações também serem alcançados por este amor que está em movimento antes mesmo da fundação do mundo. E este amor nos alcançou, este amor nos atraiu e nós fomos resgatados por este amor. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de nos aproximar daqui a pouquinho dessa mesa, da mesa da graça, da mesa da comunhão, da mesa da redenção, da mesa da nova aliança. Nós temos a oportunidade de nos aproximar de uma mensagem, que é a mensagem de que a esperança, a cruz e a ressurreição é a mensagem de esperança. Esperança para um povo que estava caído, para um povo que estava distante, esperança para um povo que não tinha perspectiva nenhuma diante dos seus olhos, mas Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo também ressuscitou. E Jesus Cristo está vivo, e nós temos o motivo de nos alegrarmos nesta noite, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não apenas está vivo, mas Ele vive e reina para todo sempre. E nós estamos debaixo da governabilidade desse Senhor. Nós só conseguiremos obter a plenitude na nossa vida se nós estivermos debaixo desse guarda-chuva, se nós estivermos debaixo dessa governabilidade de Deus. É debaixo da governabilidade de Deus que nós passamos a viver uma vida abundante, nós passamos a viver uma vida plena. Nós começamos então a sentir que a nossa vida tem um propósito, com que a nossa vida tem um sentido. Se nós não estivermos debaixo dessa verdade, nós iremos apenas viver por viver. E não é vida na vida, é vida na vida de Cristo. Não é vida na vida, não é vida por viver, mas é vida na vida de Cristo. E quando a minha vida, ela é uma vida que está na vida de Cristo, a minha vida passa a ter sentido, a minha vida passa a ter razão. Só que eu não sou egoísta, você também não é egoísta, Nós não somos egoístas para experimentarmos dessa vida abundante e ficarmos com essa vida abundante só para a gente. Não, nós precisamos levar essa vida abundante para os outros. Nós precisamos levar essa vida abundante para as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E é por isso que essa igreja está plantada aqui nessa cidade. Essa igreja está plantada nessa cidade para transbordar essa vida abundante na vida das outras pessoas. Por isso que o nosso tema deste ano, o nosso tema profético deste ano é... Qual que é o nosso tema profético? Amor em movimento. E o nosso amor em movimento nos proporcionará a ter uma campanha de 40 dias. Qual a campanha? Ande em amor. A nossa campanha de quaresma,
A nossa campanha, onde nós iremos tirar um período de 40 dias para fazer com que as pessoas vejam este amor através da igreja. Só que quando nós olhamos para este termo quaresma, nós nos embaraçamos na teia da falta de conhecimento, e algumas pessoas não gostam nem de dizer, quando nós chegamos neste período que se aproxima a Páscoa, elas interpretam que este termo pertence a uma denominação, por falta de conhecimento da língua portuguesa, porque quaresma é um termo da língua portuguesa com origem no latim, que significa quadragésimo, ou um período separado de 40 dias. E quando nós observamos este período, a expressão quaresma, nós compreendemos que ele tem mais a ver com simbolismo do que com paganismo. Este período de 40 dias, que antecede a Páscoa, nós podemos ver que a Bíblia, ela é repleta deste período. Por exemplo, o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites. Moisés que ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Os espias ficaram 40 dias espiando a terra prometida. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. Então nós vemos que 40 dias tem mais a ver com simbolismo do que com paganismo. E sempre quando nós vemos essa expressão de 40 dias, nós vemos uma espécie de preparação, o qual nós notamos que pós este momento aconteceu algo espetacular. Sempre acontecia antes deste momento de preparação, e é isso que nós cremos que acontecerá neste momento de 40 dias antes da Páscoa, antes do domingo da ressurreição. Nós iremos lançar a semente, nós iremos jogar a nossa semente através da nossa campanha de 40 dias, e haverá algo extraordinário nesta cidade no domingo da ressurreição. Haverá algo tremendo, porque sempre pós 40 dias, algo vinha dos céus de uma forma muito especial. Talvez você não tenha o conhecimento do que é a Páscoa bíblica. Talvez você compreenda a Páscoa daquilo que foi ensinado na escola. Talvez você associa a Páscoa apenas com o mercado. Não, mas o que é a Páscoa bíblica? Se fosse para você definir em uma frase nessa noite, a Páscoa bíblica é a celebração da liberdade. Por isso, eu digo a você nessa noite, que a festa cristã, que deve sim ser celebrada por nós, é a Páscoa. Porque a Páscoa representa a celebração da liberdade. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia nós experimentamos a Páscoa, porque um dia nós experimentamos a liberdade, porque um dia nós fomos livres de tudo aquilo que nos prendia, de tudo aquilo que nos fazia escravos, e hoje nós somos totalmente livres. A Páscoa bíblica tem tudo a ver com liberdade, e Jesus veio para libertar o homem. Por isso que a igreja do Senhor, ela deve ser a primeira a celebrar a Páscoa. Ela deve ser a primeira a celebrar este tempo oportuno e dizer às pessoas que vivem aprisionadas, as pessoas que vivem debaixo da escravidão, que há liberdade para a sua vida, há uma liberdade para a sua alma, há uma liberdade para o seu espírito, há uma liberdade para a sua jornada de vida, porque não há nada pior
do que a alma ficar aprisionada. Não há nada pior do que o coração ficar aprisionado, mas existe um libertador, e esse libertador se chama Jesus Cristo. A Páscoa, ela é comemorada desde o Egito Antigo. Desde o Egito Antigo, quando nós vemos aquele período que eu vou voltar na sua memória um pouco, para que você compreenda o ápice e o ponto da Páscoa. Você recorda de um cidadão chamado José, que teve um sonho? Lembra de José, que teve um sonho? E diante dos seus irmãos, ele relatou o seu sonho. Ele contou a respeito do seu sonho. E o seu pai, Jacó, tinha uma afinidade com ele. E havia dado o que para José? Uma túnica. E os seus irmãos ficaram cheios de ciúmes. E os seus irmãos observaram que aquele rapaz era um rapaz diferente. E arquitetando contra a vida de José, levaram José e venderam José como escravo. Descartaram José. Só que os processos de Deus são diferentes dos processos do homem. O homem esboça um processo para a jornada de alguém, mas Deus esboça um futuro extraordinário para alguém. Quantos de nós estamos aqui que somos resultados de talvez percepções humanas que não daria em nada, mas Deus do seu trono olhou para nós e disse que nós seríamos resultado do amor do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos resultado do amor de Cristo Jesus. Então depois, José vai para a casa de Potifar. A esposa de Potifar arma uma situação embaraçosa para ele. Ele vai para a prisão. Depois ali naquela prisão, ele tem uma expectativa de chegar até o palácio. Mas as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Depois de um determinado tempo, alguém que estava preso há determinados anos atrás, relembra de José. E o faraó tem um sonho, e ele não consegue interpretar. E José não manda currículo para o faraó, mas Deus faz lembrar de José. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus desperta mentes a nosso favor. Vai existir circunstâncias que você não vai precisar entregar algo em determinados lugares, mas Deus vai fazer com que as pessoas lembrem de você. E a mente então daquele homem foi despertada. Deus honrou a vida de José, e José chegou diante então do faraó, e ele interpretou o sonho que aquele faraó tinha. Seria um tempo de bonança, um tempo de miséria, seria um tempo de dificuldade que iria assolar toda aquela terra. E então, o José está no centro da vontade de Deus. O espaço do palácio abriu para José, e José se tornou governador do Egito. E mais na frente, então, Deus dá a oportunidade de reconciliação. A família de José, que já estava sendo também assolada pela fome, vai até o Egito. E diante da reconciliação, a partir da vida de José, nós vemos que os irmãos de José e a sua família vieram morar no Egito. Então nós vemos uma geração de hebreus crescendo no Egito. Aquela geração cresce, só que o tempo vai passando, e de acordo com que o tempo vai passando, uma geração morre e outra geração nasce. E tem o texto bíblico que vai dizer que o novo faraó não
conhecia José. O novo faraó não reconhecia, não é porque a memória de José, ou do governo de José havia sido apagada. Ele não reconhecia José, porque José não era egípcio. E ele não reconhecendo José, ele não reconhece a sua geração, ele não reconhece o seu povo. E então o povo de José, o povo hebreu, vai crescendo no Egito. E aquele povo vai crescendo. E este novo faraó, o que ele faz? Com temor político, ele diz: nós precisamos escravizar esse povo. Nós precisamos usar um método para impedir o crescimento desse povo. Eles não são egípcios, eles são hebreus. Então nós vamos escravizar esse povo. E então o povo de Deus, o povo hebreu, começou a ser escravizado pelos egípcios. E aí começa essa história. O povo começa a ser escravizado. E Deus levanta um homem chamado Moisés, a qual havia uma promessa de que este povo, eles não ficariam sobre o domínio do Egito, porque eles tinham uma terra para conquistar. Porque quando Deus chama Abraão, Deus disse a Abraão que lhe daria. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Mas os percalços vão surgir do entremeio entre as promessas. Os percalços vão surgir nos processos. Quantas vezes nós pensamos em desistir porque os processos se tornaram difíceis? A Bíblia é um livro magnífico. Ela nos ensina, através da vida de Abraão, através da vida de José, através do povo de Deus, que servir a Deus, estar debaixo de uma promessa, não é estar imune às circunstâncias. Nós passaremos por situações difíceis, mas Deus levanta Moisés, e Moisés chega até o faraó. Moisés foi criado no palácio, e toda aquela história que talvez você conheça. E então o faraó endurece o seu coração para não deixar com que o povo de Deus saísse daquela escravidão. Ei! Vão existir pessoas, situações e circunstâncias que vão desejar com que você fique dessa mesma forma, dessa mesma maneira, a vida inteira. Mas esse não é o projeto de Deus para você. Você não nasceu para dar errado, porque você é criatura de Deus. E Deus deseja com que você se torne filho dEle, através de Jesus Cristo. E então aquele faraó, ele não queria liberar o povo para a promessa. Quais são os meios e situações que prendem você em meio às promessas? Jesus está aqui hoje. Jesus quer desobstruir tudo isso que talvez tenha agarrado as promessas na sua vida. Aí então, a Bíblia diz que com o propósito de trazer a liberdade para o povo e mostrar a soberania de Deus diante dos deuses do Egito, Deus começa a mandar algumas pragas. Aí vem a primeira praga, o faraó endurece o coração. Vem a segunda praga, o faraó endurece o coração. Vem a terceira praga, vem a quarta praga, vem a quinta praga, vem a nona praga, e o faraó endurece o coração. Só que a partir de um dado momento, Deus deu um basta naquela situação. Deus é Deus que dá basta em situações na nossa vida. Chega em um dado momento então que nós vemos em Êxodo 11, 4 e 5, Deus dá um decreto e diz: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, eu passarei por meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá.
desde o primogênito de Faraó, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Deus havia dado um decreto. O Faraó tinha endurecido seu coração, mas agora é o tempo de Deus agir em meio àquela situação. Aí nós vamos olhando à nossa volta, e as circunstâncias, elas dizem que não vai ter jeito, que vai ser impossível, mas Deus se levanta do trono ao nosso favor, assim como Ele se levantou do trono em favor do seu povo, e Ele deu um basta, e Ele disse: agora não, agora eu vou enviar o anjo da morte. E o anjo da morte vai passar sobre o Egito, e todos os primogênitos vão morrer, exceto as casas do meu povo que estiverem com sangue nos umbrais da porta. Ele vai e orienta o seu povo. Nesta noite de celebração, porque já era, na verdade, um rito entre os hebreus, algumas celebrações, e esta celebração era uma delas. Então o Senhor orienta o seu povo: vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vocês vão matar este cordeiro, vocês vão tirar o sangue deste cordeiro, vocês vão alimentar dele, mas o sangue eu quero que vocês passem nos umbrais das portas de vocês, das casas de vocês. E o que vai acontecer? Ele vai passar por cima. A origem hebraica da palavra Páscoa, passar por cima. Ele vai passar por cima das casas de vocês. E a Bíblia diz que houve gritos no Egito, porque todos os primogênitos morreram. Todos os primogênitos das casas, todos os primogênitos dos servos, todos os primogênitos dos currais, até os animais, todos morreram, a Bíblia diz. Só que aquelas casas que estavam com sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, eles foram libertos da morte. E aqui nós já estamos vendo uma ilustração do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo. Porque a nossa Páscoa se chama Jesus Cristo. E aquele e aquela que está coberto com o sangue de Jesus Cristo não experimenta a morte eterna. Aí surge a Páscoa no Egito Antigo. Nós sabemos que na história da igreja, ela foi perdendo sentido. Constantino converte, o imperador, só que ele traz para dentro da igreja o paganismo. Entrar para a igreja agora não significa sinal de conversão, mas sinal de posição, porque o imperador está dentro da igreja. E a igreja vai perdendo o seu foco. E a Páscoa vai perdendo o seu sentido original, que é celebrar a liberdade. Aí eu lembro de um dos pais da igreja chamado Tertuliano. A ideia da quaresma antes da Páscoa surgiu com Tertuliano. Nós precisamos tirar 40 dias
antes do domingo de ressurreição, para a gente fazer uma entrega intencional, não um jejum de penitência como um rito vazio, como fazem. Não entendem o sentido, fazem por fazer. A proposta de Tertuliano não foi ruim, só que perderam no meio do caminho. Tertuliano diz o seguinte: a virtude é o verdadeiro jejum, e a penitência não está no estômago, mas no coração. Tertuliano está falando que a verdadeira espiritualidade vem de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade está relacionada à virtude do coração. Não, mas não vamos pegar este momento e utilizar contra uma denominação a qual tira este período para fazer a quaresma, enquanto nós também precisamos rever a virtude do nosso coração. Por quê, pastor? Porque não adianta jejuar o pão e não jejuar a língua enquanto eu falo mal dos meus irmãos. Cadê o glória que eu não escutei nessa noite? Não adianta tirar o pão e não tirar a maledicência da minha boca, porque eu estou sendo da mesma forma dos fariseus. Porque Tertuliano disse que é a virtude do coração que precisa ser expresso nesse período. A cidade precisa conhecer a virtude do coração dessa igreja. A cidade não precisa saber se você jejua todos os dias, mas continua com uma vida cristã fraca e frágil. A cidade precisa saber que tem um povo nessa cidade que faz a diferença. A cidade precisa saber que existe um povo aqui neste lugar, que olha com olhar de amor, que olha com olhar de misericórdia para cada um deles. A proposta de Tertuliano é essa, porque se você jejuar a semana toda e continuar com esse coração ruim que você tem, você não está agradando a Deus, porque você está fazendo penitência religiosa, farisaica, que não agrada ao Senhor. Aí nós olhamos para determinada instituição, denominação, e nós criticamos, sendo que muitas vezes o nosso coração está como sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Eu passei perto do cemitério ontem com Caldas. Eu falei: Zé, o que é isso? É uma casa que o povo faz. Aquilo tudo muito bonito, aquilo tudo muito organizado, mas por dentro está podre. Eu quero te fazer um convite. O convite da quaresma, qual, pastor? O convite de refletir para dentro e experimentar a verdadeira transformação que só Jesus traz. O convite de olhar para o âmago do meu ser e notar a podridão que eu tenho dentro das minhas entranhas e colocar na luz de Deus e pedir para Deus tirar tudo que não pertence a Ele. Porque se eu permaneço mesmo,
nós viveremos apenas um domingo pascual e não o domingo da ressurreição, porque quem vive debaixo do poder da ressurreição, vive uma vida poderosa da ressurreição. E a vida poderosa da ressurreição produz transformação. Tertuliano, olha o profeta Isaías 58, 6 e 7. Este é o tipo de jejum que desejo. Qual, Senhor? 2 pontos. Soltar as correntes da injustiça. Oh Deus. Desfazer as cadeias da opressão. Libertar os oprimidos e desfazer todo jugo. Não é partilhar sua comida com os famintos e dar abrigo aos pobres sem teto. Não é vestir os que andam nus e não ignorar os seus semelhantes. Meu irmão, se você jejua a semana toda, tira almoço, tira pão, tira não sei o que, mas se você não vive isso aqui, você não está agradando a Deus. O verdadeiro jejum é ação. É esse jejum que Ele quer. É o jejum que vai para ação. Aí eu faço uma pergunta para você, usando o mesmo texto bíblico. Não é este jejum que desejo? Qual, Senhor, o que nós vamos fazer? Esta semana, nós faremos o jejum de fazer visitas no hospital. Do dia 10 do 3 a 14 do 3, você vai poder procurar a irmã Netinha, que vai estar lá fora, no término do culto, assentado à mesa, para pegar o seu nome, para você nos ajudar a fazer visita no hospital. Esse é o jejum que Deus quer. É visitar os enfermos, é visitar os doentes, é levar uma palavra de esperança, é levar uma palavra de amor para aqueles que já não têm mais perspectiva de vida. Aí você vai poder dar o seu nome hoje, lá fora. Irmã Netinha, eu quero fazer uma visita no hospital. Conversei com a diretora do hospital. De 7h30 da noite até 8h30, de segunda a sexta, a Igreja Batista Missionária de Cabrobó vai estar no hospital essa semana fazendo visita. A nossa quaresma é essa. Então depois do culto você vai poder ir atrás da irmã Netinha. Qual o próximo jejum que nós vamos fazer? No dia 21 do 3, nós vamos levar um café da manhã para os funcionários da limpeza urbana. Os homens e mulheres que varrem as ruas dessa cidade. Que muitas vezes as pessoas não olham e não dão um bom dia. Que muitas vezes as pessoas não agradecem. Que muitas vezes você passa com a sua Bíblia vindo para a igreja ou para outro lugar e nem olha na cara dessa pessoa e diz para ela: muito obrigado. Então nós vamos fazer um café da manhã para esses funcionários. A irmã Silvana não está aqui hoje, que ela precisou fazer uma viagem, mas a irmã Graça está representando a irmã Silvana. Eu já pedi à irmã Silvana para fazer uma lista de tudo que precisa para esse café da manhã, e vai estar lá fora. Tudo que precisa para a gente fazer o café da manhã vai estar lá fora. Aí você vai até a mesa que a irmã Graça vai estar e vai perguntar: irmã Graça, o que precisa para esse café da manhã? Porque eu vou estar lá, o louvor vai estar lá, nós vamos estar lá com aproximadamente 100 funcionários da prefeitura no dia 21 de março, levando a palavra e proporcionando um café da manhã para esses homens e mulheres que muitas vezes não são valorizados pela sociedade. É esse o jejum que eu quero. Aqui, Ismael, de propósito, viu que a foto dele está diferente? Ele está apontando o dedo. Doação de sangue. A nossa igreja, nos dias 25 do 3 e 27 do 3, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde disponibilizou o carro, e nós estamos à procura de doadores de sangue.
e nós vamos sair daqui de Cabrobó, nós vamos para o Hemop de Salgueiro, e nós vamos levar pessoas para doar sangue. Ismael vai estar lá atrás, depois dessa celebração, para pegar o seu nome, que é doador de sangue. Existem situações nas áreas hospitalares de pessoas que precisam de sangue, e o que a igreja está fazendo? Nós precisamos ser o aroma de Cristo nessa sociedade. Chegou o tempo de pararmos, de fecharmos as paredes e olharmos para dentro de nós mesmos. Nós precisamos olhar para fora. E uma igreja que serve a cidade é uma igreja que também participa da necessidade da sua cidade. Quem é doador de sangue aqui? Levanta a mão. Quem é doador de sangue aqui? Levanta a mão. Eu vou precisar de você. Talvez você é doador e não saiba, viu? Talvez você não é doador e não saiba. Você vai procurar o irmão Ismael, você vai procurar a Eulália para saber do que precisa para ser doador de sangue. E nós vamos fazer 2 dias de doação de sangue. Há muitas famílias com filhos com transtorno do espectro autista. E no dia 5 de abril, a nossa igreja, em parceria com o SESC Senac, nós estaremos no centro da cidade, debaixo de uma tenda, junto com eles, apoiando essas famílias. Nós teremos profissionais para trazer uma palavra, para trazer orientação, mas a igreja também vai estar lá para orar para essas mães, para orar por essas famílias. Pastor, eu quero participar. A Eulália vai estar lá atrás também, para pegar o seu nome, se você deseja estar conosco. Do dia 7/4 até 11/4, nós teremos um evangelismo criativo nas ruas. Nós vamos pegar aqui um raio na nossa região, na região da nossa igreja, e nós vamos bater de porta em porta. Não adianta você ir lá para o bairro Temperatura, para o bairro não sei o quê, se você nunca chegou até o nosso vizinho. Fazer o que eu faço com aquelas senhoras que se assentam ali. Às vezes elas estão brincando ali de dominó, brincando de cartas e etc. Eu chego perto delas, sem nenhum julgamento, e abraço cada uma delas. Você sabe o que elas já disseram para mim? Pastor Arlen, nós vamos reunir todas aqui, todas. Elas falaram para mim esses dias. Nós vamos reunir todas aqui, Pastor Arlen. Nós vamos lá fazer uma visita para o senhor. E eu já falei com elas. Eu vou mandar separar uma fileira de cadeira para vocês. Eu vou apresentar vocês. Nós vamos de porta em porta na nossa vizinhança, levar uma palavra de que Jesus ama essa vizinhança, de que Jesus tem promessa para a vida de cada um deles. Nós teremos o evangelismo criativo nas ruas. Nós teremos a entrega das cartas do correio de amor nas escolas. Você quer participar? Você vai atrás da irmã Letícia. Depois do culto, a irmã Letícia vai estar disponível. Isso que é quaresma. Isso que é jejum. É você se colocar à disposição daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Olha o que Efésios 5:1-2 disse: portanto, imitem a Deus em tudo que fizerem, pois vocês são seus filhos amados. Andai em amor. Este é o tema da nossa campanha da quaresma este ano. Andai em amor. Paulo está usando uma metáfora habitual da vida, a não ser se você tiver um problema de paralisia. Ei, olha que profundo isso aqui. Paulo está usando uma metáfora habitual da vida. Se você não tem um problema de paralisia, você anda. Se você não anda em amor, você tem uma paralisia na sua vida espiritual.
e você precisa nascer de novo. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que estava encharcada numa cultura egocêntrica. O egoísmo tinha uma cadeira cativa. O egoísmo tinha um trono no coração das pessoas. Nós sabemos que nós vivemos numa cultura em que as pessoas são egoístas. Quem está aí para quem está no hospital? Quem está aí para os profissionais de limpeza urbana? Quem está aí para os vizinhos da igreja? Quem está aí para as pessoas que estão precisando de transfusão de sangue? Quem está aí? A igreja está. A igreja batista missionária está. Porque esta igreja precisa ser o perfume de Cristo nesta cidade. É o amor vivido na obediência como expressão de contracultura. A cultura não está, pastor, mas nós estamos. E nós somos o povo que anda na contramão do mundo. Nós somos o povo que anda na contracultura. O egoísmo faz do eu um mundo pequeno demais para caber a verdadeira felicidade. Tire o egoísmo do seu coração. O egoísmo faz com que o seu mundo se torne pequeno demais para caber a verdadeira felicidade. Sabe quando nós vamos conseguir os 10% dessa cidade para Jesus? Jesus já está sinalizando. Meus irmãos, na sexta-feira, são inúmeras pessoas que vêm até este lugar. Nós já estamos chegando a quase 1000 pessoas neste lugar na sexta-feira. Os domingos desta igreja hoje são outros. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, os domingos dessa igreja era uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa ali. Mas Deus está fazendo uma obra linda neste lugar. Os cultos dessa igreja são celebrações que viraram festa. O povo está vindo adorar Jesus. Por quê? Bate algo no meu peito. Eu quero que essa igreja não seja a igreja da religião. Eu não quero que essa igreja seja a igreja do julgamento. Eu não quero que essa igreja seja a igreja do apontamento. Porque se nós passássemos por julgamento, se nós passássemos por apontamento, nenhum participaria dessa mesa. Ninguém participaria do pão, ninguém participaria do suco, porque é graça. E aí nós precisamos expressar graça para as pessoas, o amor de Deus para as pessoas. Aí nós faremos alguns votos de consagração. Esta primeira semana, 10/3 até 16/3, nós vamos tirar o café e o chá. Ah, pastor, eu não consigo, a minha cabeça dói. Você está dependente demais de café. Você precisa tratar isso. Você está dependendo demais da cafeína. Se você toma café e para de tomar e a cabeça dói, dependência. Depois não adianta a gente falar do dependente químico. É dependência. Escute bem, a partir de amanhã a igreja vai começar o voto de consagração. Para quê, pastor? 40 dias consagrando ao Senhor. Porque no dia 20 nós teremos um alto de Páscoa. Nós vamos cantar aqui nesse altar: Jesus ressuscitou. Jesus te dá liberdade. E nós vamos convidar as pessoas para vir. Não vai dar nem para fazer um culto, vai ter que ser duas celebrações. Na outra semana nós vamos tirar os pães. Tudo isso organizado na nossa rede social e na nossa linha de transmissão. Você precisa prestar atenção. Depois nós vamos fazer uma semana do jejum de Daniel, tirando toda a proteína animal, ovo, leite, carne, peixe, só verduras e legumes. Depois outra semana sem TV stream, sem Netflix, sem
Prime, não sei o que lá, sem esses negócios lá que a gente assiste série. Depois nós vamos fazer uma semana sem carne vermelha. E a última semana sem sobremesas e doces. Mas não é fazer por fazer, é intenção. Senhor, hoje, essa semana eu vou tirar o café e o chá, mas eu já estou profetizando que lá no hospital vai ter conversão. Eu estou profetizando que lá no hospital vai ser bênção. Eu estou profetizando que lá no hospital corações serão tocados pelo Senhor. Uma semana sem pães, não é tirar por tirar. Senhor, eu quero profetizar que todos aqueles profissionais da limpeza urbana serão tocados pelo Senhor. Muitos deles que não se sentiam abraçados pela sociedade, eles vão se sentir abraçados por nossa igreja. Eles vão entender que eles têm valor e Jesus vai nos usar. Entendeu ou não? Aí quando chegar a doação de sangue, jejum, fazendo jejum de Daniel, Senhor, abençoe os irmãos que vão doar sangue. Esse sangue vai chegar até a pessoa que precisa. Talvez alguém que vai fazer uma cirurgia. Talvez até uma família que necessita. Não é jejum, consagração por fazer. É intercedendo, é orando, é profetizando. Tudo isso aqui vai estar na nossa linha de transmissão 879 94848484. Na nossa linha de transmissão e nas nossas redes sociais. Aí eu queria fechar com a frase de Spurgeon, que ele diz: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Por isso, fé, amor e esperança. Essa é a trilogia da nossa vida cristã. Não adianta nada, irmãos, a igreja só falar de fé, mas não exercer amor. Não adianta nada a igreja só pregar sobre fé, mas não levar esperança para as pessoas. As pessoas dessa cidade precisam de amor, precisam de esperança. Aí para fechar, olha o que Deus ministrou ao nosso coração. Nós estaremos como a parábola do semeador. Eu não sei qual solo eu vou encontrar, mas eu vou semear. E Lucas 8,15 diz: e as sementes que caíram em terra boa representam aqueles que, de coração sincero e bom, ouvem a palavra, acolhem e com perseverança produzem uma colheita abundante. A igreja vai sair e vai jogar semente. Muitos vão ficar com o coração duro, mas nós não vamos olhar para isso. Está entendendo a equipe do hospital essa semana? Está entendendo, Netinha? Está entendendo a nossa equipe? Nós vamos no hospital essa semana, vocês estão entendendo? Muitos vão estar com o coração fechado, mas nós vamos estar lá. Jesus te ama, Jesus te perdoa. A pior enfermidade da sua vida não é essa. A pior enfermidade da vida é o pecado. Entende, gente? Muitos vão receber com amor, mas nós vamos lançar semente. Esta é a igreja que eu sonho. É uma igreja que serve a cidade. Não é igreja de agenda cheia de programação. Pastor Tiago Matos disse: evento, passa. Agora isso aqui não. Isso aqui marca a vida de alguém. Vamos ficar de pé e orar por nossa campanha?